Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos lá para a nossa análise aí quinzenal que a gente faz e também coincidindo hoje com a análise mensal do Ibovespa e do mercado como um todo. Já deixei aqui na tela para vocês, então, o relatório da XP, tá? Já falamos outras vezes sobre essas análises que são divulgadas pela XP, que são bem interessantes da gente fazer uma avaliação. A gente sempre fala que a gente consulta diversas fontes para ver diversas opiniões, diversos dados, e aí a gente compila a nossa própria decisão para fazer qualquer tipo de investimento. Vamos lembrar que tudo que a gente fala aqui no nosso vídeo, a gente não está recomendando compra nem venda. É um mero estudo que a gente passa para vocês. Tá? Então, as decisões são baseadas no próprio conhecimento de vocês e no risco de vocês. Outra questão é, não esqueçam de curtir o vídeo, tá? Deixem os seus comentários se vocês querem que a gente avalie algum ativo em especial, a gente pode vir com vídeos extras aí também, tá? Mas tudo depende da interação de vocês, de como que vocês, se vocês estão gostando, o que vocês querem saber mais e assim por diante, tá? Mas vamos lá. Aqui a gente separou então as bolsas mundiais e o retorno em dólares. Obviamente, se a gente está avaliando o mundo como um todo, a gente precisa colocar então a moeda utilizada então nos investimentos de uma forma global. Tá? Tivemos aqui já o acumulado do ano, tá? O Ibovespa até agora aqui é das principais economias aí que a gente tem, tá? O Ibovespa aí tá entre o pior resultado, tá? Então acumula aí em dólares, não vamos esquecer disso, menos 20% e alguma coisinha, tá? Enquanto que bolsas americanas aí acumulam altas aí acima de 20%. A gente sempre deixa muito claro, tá, a importância de diversificar os investimentos, seja, por mais que seja diretamente pelas corretoras nacionais, mas também é muito importante diversificar através das corretoras internacionais, tá? E a gente toca muito no ponto do mercado americano e outros mercados globais que realmente oferecem um retorno muito bom. Já no mês, ou seja, compilando os dados então do mês que nós estamos fechando agora, tá? Praticamente somente Brasil e Uniquei, então, que tiveram retorno negativo. O resto das bolsas, então, tiveram um retorno bastante expressivo. Ou seja, o Brasil realmente está bem atrasado, mas não é atrasado, porque a gente vai ver que a nossa economia está apresentando mais fragilidades e é por isso que os preços caem. Com relação à nossa moeda, não vou nem entrar no mérito, tá? A gente já sabe da desvalorização da nossa moeda. Quero vir aqui neste gráfico aqui, que é o preço sobre o lucro, tá? Projetado para o Ibovespa, ou seja, a medição à frente. Muita gente está falando aí mercado barato, 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 barato. E, na verdade, a gente tem alguns pontos que, se a gente tira Vale e Petrobras, o nosso mercado está quase que na média aqui. Tá? A linha amarela aqui, então, é o Ibovespa como um todo. A linha preta é, então, o Ibovespa tirando Vale e Petrobras. E olhem a diferença que a gente tem aqui, tá, gente? Então, o Ibov como um todo, então, está com preço sobre o lucro, incluindo Vale e Petrobras, em 7,9, tirando essas duas empresas, ele vai para 11,7. Então, notem a diferença aqui com que duas grandes empresas fazem nos dados, então, que a gente compila aí sobre o preço sobre o lucro. Tá? Então, tirando praticamente Vale e Petrobras, a gente vê que o mercado praticamente está com os preços na média. Tá? Então, considerado aí que talvez não esteja assim tão barato. Ele só se torna muito barato quando a gente inclui Vale Petrobras no cálculo. Tá? E a gente vai ver o que está acontecendo aqui para esses dados estarem vindo
mais ou menos nesse sentido, certo? Então, tem aqui informações, então, que a gente vê que realmente o nosso mercado não é tão barato assim. Sim, já passamos, então, o patamar aqui do Covid, tá? Então, a gente vê com que a nossa bolsa está bem mais depreciada do que antes. A gente tem aí várias empresas que compõem Bovespa que estão realmente já bem abaixo do fundo lá do crash do Covid, então a gente está vendo esses dados aqui dessa forma. Tá? Também outro indicador bem interessante que a gente tem aqui dentro do relatório da XP, tá? É o prêmio de risco, ou seja, o cálculo que eles fazem com relação à taxa de juro real que a gente tem então no mercado ali. Então seria aquela briga com a renda fixa. Tá? E hoje podemos considerar aqui que até está com um prêmio de risco bem atraente. Não é excelente, mas está sim realmente atraente. Tá? Então aqui a gente vê que o potencial de ganho dentro do Ibovespa aí está subindo. Lógico, estamos um pouco ainda acima do patamar então aqui do crash, tá? Estamos abaixo, não, me desculpe, estamos abaixo, mas sim, temos um prêmio de risco interessante. Mas notem que os preços caíram, tá? Caíram mais intensamente nos últimos tempos, mas o prêmio de risco aqui não subiu. Aí isso gera algumas divergências. O porquê? Preços em declínio, ele deveria significar que então o mercado estaria mais atraente, então o prêmio seria melhor. Na verdade, a gente vê aqui praticamente o prêmio estagnado. Então, tem coisas por trás que a gente precisa entender. Por que isso não melhorou o prêmio de risco? O que aconteceu? Preços caíram, o prêmio de risco caiu junto e não aumentou e não melhorou. Tá? É porque a gente precisa observar o mercado como um todo. Várias outras informações que estão ali. Vamos lá. E que tipo de informação que a gente pode avaliar para analisar aqui o que está acontecendo? Tá? Talvez um grande ponto que a gente tenha é justamente as margens de lucro. Tá? Então aqui a gente tem as profit margin que vem caindo violentamente aí nos últimos tempos. Então as margens operacionais das nossas empresas estão em declínio. E isso, então, já está se traduzindo nos preços. Tá? Então, por isso que o prêmio de risco ele não melhora, porque a gente vê que as empresas não estão em um patamar tão bom. Já com relação, esse aqui é a parte do MSCI Brasil, tá? A gente tem também aqui a valoração, tá? A expectativa, então, de valoração está em 7,5, está lá realmente bem abaixo da média, mas a gente sempre apontou aqui. Isso não quer dizer que os preços não possam continuar caindo. Tá? Deixa eu trazer aqui, a gente fez um estudo também sobre alguns momentos do Ibovespa. Tá? A gente pegou aqui, então, linha laranja, tá? São os dados diários aqui, tá? Do Ibovespa em 2008. Já vou lá para o gráfico para mostrar para vocês. E a atual queda, como que está se assemelhando, tá? A gente chama isso aqui de correlação. Notem como a gente vê uma correlação muito próxima com 2008. Quer dizer que vai cair ainda mais? Não, tá? Mas a gente vê que a correlação ela está bem próxima. É somente um estudo para a gente ver se o mercado tem potencial para cair, quanto que ele poderia cair mais e assim por diante. Tá? Mas a gente deve levar em conta outros indicadores para fazer a nossa avaliação. E a linha azul aqui, então, são os preços agora na recente queda. Então, dos 4 meses atrás do topo lá que o mercado fez, o quanto ele já caiu. E olhem como a movimentação é muito parecida aqui com 2008. Tá? Então, sim, a gente, por mais que o mercado possa estar barato, mas não tão barato assim, a gente vê outros pontos aí que podem continuar a movimentar o nosso mercado para baixo. Eu vou botar no diário, mas só para mostrar para vocês
Então, a gente pegou este movimento aqui de estudo, tá? E este movimento aqui de estudo também. Só para a gente ver como que graficamente ele se assemelha, tá? Vamos lá. Notem aqui, então, o mercado desde aqui já cai aí 20 e poucos %. Tá? Isso aqui já é considerado bear market. Então, o Brasil sim estaria num bear market, ou seja, num mercado de baixa, porque ele já passou a uma queda aí de 20%. Nós notamos aqui que tem muita pressão vendedora. Tá? Podemos sim estar chegando numa exaustão dessa pressão vendedora, mas isso não quer dizer nada. Enquanto não aparecer, não surgir uma força compradora, não adianta a gente querer bater cabeça aqui com os vendedores, porque eles estão com um ímpeto muito forte. Então a gente pegou esse movimento aqui para estudo, e vamos lembrar, a gente sempre fala, notem, pessoal, médias apontando para baixo é sinal de que a tendência é de baixa. Não adianta a gente pensar em só comprar tudo, comprar 100% do patrimônio, enquanto uma tendência está claramente baixista. A gente precisa ver a reversão dessa tendência para aí sim engrenar além da entrada de smart money. Aí a gente monta posições mais pesadas, porque o mercado está indicando que ele quer fazer uma retomada. Tá? Mas vamos lá. A gente pegou então esse movimento de estudo e vamos lá para 2008. Vamos ver como é que o mercado estava se comportando naquela época também. Aqui. Olhem isso aqui, ó, gente. Tá? Então a gente tem o nosso mercado mais ou menos se aproximando dessa região aqui. E olhem aqui, ó, média de 21, tá? Apontando para baixo. A média de 200 também inclinou. E a gente já tinha também, vamos botar aqui, o mercado aqui, então, abaixo de 20%, indicando essa tendência de baixa. Tá? E notem que até enquanto ele não superava a média de 21, a tendência é baixista. Até que a gente tem uma sinalização técnica de reversão de tendência. Ou seja, o que isso significa? Aqui a gente, inclusive, tem um dia de entrada de Smart Money. Aqui a gente já nota também um pouco mais do Smart Money querendo atuar. Aqui também, tá? Mas vamos lá. O mercado caiu, média de 21 continua apontada para baixo. Exauriu aqui o movimento de queda e já vem um ímpeto comprador muito forte. Então, lá do fundo até aqui, sobe aí 37%. Notem que quando o mercado exaure as suas forças, o movimento de retorno ele é muito, muito, muito forte também. Tá? E agora, tecnicamente, o que a gente pode considerar aqui? Ó? Vamos lá, padrões técnicos, né, gente? O mercado fez um fundo, um topo, tá? Aí fez um fundo mais alto do que o fundo anterior, e aqui ele começou a montar um pivô de alta. Notem que ele já começou a fazer fundos ascendentes, por mais que os topos não estão ascendentes, mas aqui, como o volume foi muito forte, a gente tem a entrada do Smart Money, médias virando para cima, preços acima da média, momento de comprar. Pode comprar no fechamento do dia, a depender, tá? Mas o ideal geralmente é comprar no outro dia, porque daí a gente aguarda os dados da bolsa para ver o que aconteceu nesse momento e aí sim a gente entra na ponta compradora, geralmente no outro dia. Tá? Comprou e aí vamos ver o que o mercado aprontou aí, ficou lateral aí um tempo, vamos ver quanto tempo aí. Praticamente lateral aí 75 dias para depois engatar uma mega de uma tendência de alta. Vou tirar o zoom aí para ficar mais fácil. Então, teria comprado aqui e notem aqui, ó. E vai indo, ó, gente. Médias apontando para cima, média de 200 indicando a reversão da tendência, tá? E vai embora, até que aqui ele começou a construir novamente aquela situação de
tendência de baixa. Então, praticamente nessa região aqui, seria uma região que deveria ser fechada as posições, porque aqui ele mostrou, então, que houve uma distribuição e estava querendo mudar a sua tendência. Mas olha, então, o quanto, aonde que se conseguiu captar um movimento. Lá embaixo. E o mercado ele é bem técnico, tá? Ele mostra esses movimentos. Então, ele fez um movimento de alta, aí todo mundo fica eufórico aqui, ó, porque o mercado sobe aí quase 40% e agora vai continuar a subir, e aí vem um movimento de queda que tira essas pessoas mais eufóricas da jogada, e aí sim ele começa a montar, construir um movimento de alta aí mais longo. Tá? O mercado é bem assim mesmo, tá? Ele é sacana com todo mundo, certo? Então aqui já engatou o movimento de alta e aí foi embora. Então, mas notem que a gente se assemelha muito a este movimento que a gente está vendo aqui, ó. Tá? Muito. Mesmo aqui abaixo da média aqui de 400, tá? A gente pode cair aí, então, caiu mais 40%. Vamos lá depois para os dias atuais para a gente ver aonde a gente poderia chegar se acontecesse esse movimento. Mas a gente nota que a gente está em exaustão, podem vir movimentos de alta, mas não significa que haverão compras porque a gente não reverteu a tendência. Tecnicamente, a gente precisa fazer isso. Tá? Vamos lá. Estamos aqui, certo? Média de 400 está aqui. Vamos ver o quanto poderia ainda cair a partir daqui com relação a... Poderia chegar lá no fundo do Covid tranquilamente, que ele se assemelharia ao mesmo movimento de 2008. Tá? Vai acontecer isso? A gente não tem a menor ideia, mas a gente só vai mudar a nossa opinião a partir do momento em que o mercado der sinais técnicos de que ele está revertendo a sua tendência. Vamos lembrar, no vídeo passado, a gente colocou que o Ibovespa sinaliza fundo. Tá? A palavra sinaliza, ela indica muitas coisas. Tá? Sinalizar é uma coisa, confirmar é outra. Tá? Sinalizar, então, a gente tenta ver a reversão da tendência. Então, a gente viu esse movimento aqui, ó, de tentativa de fazer fundos mais altos e a tentativa, então, do rompimento desta zona, que era uma zona de ímpeto vendedor. Notem que a gente tinha marcado aqui, o mercado fez um candle tentando fazer o rompimento dessa região, mas na sequência ele já nega. Isso indica uma fraqueza e indica que quem está na ponta vendedora aqui está defendendo o mercado com unhas e dentes e mostra com que a tendência tende a permanecer. Então isso se trata de um rompimento falso e a direção é que no mínimo a gente visite o fundo anterior, mas já cruzamos abaixo dele. Então, sinalizar é uma coisa, confirmar é outra. Tá? O que significa confirmar? A continuidade da alta e a pressão compradora aqui muito forte, tá? Indicando que o Smart Money entra na ponta compradora também, certo? Vamos para o mensal. Gente, a gente estava falando já que no mensal ele está ficando cada vez mais feio. Tá? O que significa isso? Significa que a gente virou a média de 21 no mensal para baixo, já desde o mês passado, certo? Isso está dizendo que a tendência quer ser revertida, não que vá ser revertida, ela está querendo reverter, certo? E isso é muito preocupante, principalmente se tratando de gráfico mensal, a importância desse gráfico. O que a gente pode ver aqui? Tá? O porquê que a tendência ainda não mudou? Porque a gente não viu a formação de pivôs no mensal de baixo. Tá? O que isso quer dizer? Ele precisa aqui fazer uma recuperação, tá? Pode subir até aqui assim, pode subir mais, fazer um topo mais baixo que o topo anterior e romper a mínima do fundo próximo.
tá? Aí a gente teria reversão da tendência, ok? Mas todos eles são expectativas, esse é o bom da análise técnica, a gente vai traçando cenários do que pode acontecer. Outro ponto que também pode acontecer é, a gente tem então um próximo mês positivo, levantando essa média de 21 para cima, e a partir do rompimento de sua máxima, ele se traria então aqui uma outra análise um pouco mais diferente. Tá? Então, são tudo meras expectativas e a gente vai trabalhando com essas expectativas, vendo como que o mercado se apresenta. Tá? Então, a gente traça esses cenários para ver se o mercado fizer isso, o que eu vou fazer? Se o mercado fizer aquilo, o que eu vou fazer? Então, montar esses estudos é muito bom para a gente já estar preparados sobre o que fazer, como fazer e onde atuar. Tá? Então, por isso que a gente faz essa visão mais macro e principalmente observando aqui os gráficos mensais também. Tá? Seguindo, então, vamos para o dólar. Vamos dar uma analisada aqui também no semanal, né? Acho que é interessante. O semanal, então, está fazendo a sua tendência de baixa. A parte mais ruim que a gente tem aqui, ó, é que a gente não tem tão claro a formação de um pivô. Mas aqui a gente teve um pivô, tá, gente? Ele então está confirmando esse pivô de baixa aí no semanal. Mas seria melhor a gente ter algo mais claro, como este tipo de movimentação aqui. Mas muitas vezes o mercado ele não é assim tão claro conosco, tá? Ele acaba sendo mais obscuro. Dólar. O que a gente vê no dólar aí, então? Vamos para o diário. Tá? Dólar segue firme e forte na sua tendência. Sim, a gente teve aqui uma grande movimentação, um aumento expressivo do volume, talvez tentando aqui dar uma segurada nesse patamar, mas a gente desconfia porque agora as médias estão abrindo, então pode ser que o dólar dê uma corrigida, mas continua plenamente aí na sua tendência de alta. Agora no movimento mais lateral. Vamos lembrar que no passado ele já fez esse tipo de movimentação lateral para depois engatar aí uma quinta e valorizar ainda mais. Sempre é importante ter dólar, tá? Sempre, independente do que for, pessoal. Acostumem a comprar mensalmente um pouquinho. Esqueçam essa questão de meu preço médio. Compra de pouquinho em pouquinho, mensalmente, e quando o dólar, digamos, dá uma corrigida e o real se valorize muito mais, aí você faz aportes maiores, compra em quantidades maiores esse dólar. Mas sempre tenha o costume de ir comprando pouquinho em pouquinho, porque a gente nunca sabe aonde a nossa moeda vai parar, tá bom? DIs, a gente falou muito nos DIs, tá? Ele se aproximou aqui num alvo que a gente já tinha traçado também, não descartamos a possibilidade dele subir ainda mais, tá? Por quê? Porque a reversão de tendência, a gente falou que os DIs são extremamente tendenciosos, e quando eles sobem em porradas violentas mesmo, tá? Então não adianta a gente querer operar contra aí uma tendência forte de DI, mas a gente está de olho para ver se a gente consegue captar algum movimento aí, pelo menos de recuo do nosso DI, porque realmente a nossa bolsa está depreciada, os juros estão em patamar atrativos, mas a gente aguarda aí a expressão do próprio mercado. Tá? O que mais que a gente pode abordar aqui? Então, não vou falar sobre as ações, tá, gente? Se vocês querem que a gente analise mais algumas ações, deixa aí nos comentários, que daí a gente monta uma lista e a gente tenta, pelo menos semanalmente, aí, trazer estudos específicos de ações que vocês peçam, tá? Vamos lá pro Bitcoin. Então, o Bitcoin está aqui namorando a sua resistência, dando uma descansada aqui, tá? A gente falou da oportunidade que se tinha aqui nesse movimento,
Então a gente pegou aí dos 32 até agora, então continua aí dando quase 90%. Certo? Só lembrar, a gente está livre de risco agora no Bitcoin. Quem entende o que isso significa sabe o que a gente fez de movimentação. Tá? É a única coisa que a gente tem a dizer aí sobre isso. Tá? Se o Bitcoin ir a zero, a gente não perde nada. Se ele subir, a gente ganha ainda. Mas a gente está livre de risco. O que mais? Vamos lá, Bitcoin. Vamos para o S&P, então. O mercado americano é muito forte mesmo, né, gente? A gente consegue observar muito bem esse ímpeto aí comprador. O grande, porém, é que ele está tentando fazer esse pullback justamente nessa linha de tendência de alta, já rompeu máxima histórica. Tá? Vamos ver o que vai acontecer aqui, mas o touro realmente segue firme e forte aí no S&P. Mas realmente é uma alta impressionante. A gente até aponta o número de dias que ele se afastou da média, se ocorre em dias maiores, isso aí, enfim. Nós vamos pegar no fundo do Covid, mais ou menos até agora, 111% no mercado americano. Tá? Isso é uma alta realmente impressionante. Nessa semana a gente vai ter ainda algumas reuniões, eu acho que tem reunião do Fed, tá? Então de repente aí a gente veja algumas movimentações diferentes e a gente também vai ter o mercado agora precificando o futuro, porque boa parte das empresas já mostraram seus resultados, empresas de grande porte dentro do S&P. Então agora a gente vai ver o que os investidores vão estar pensando para o futuro, tá bom? EWZ, que é a nossa bolsa brasileira em dólares, impressionante, né, gente? O mercado brasileiro, quando a gente acha que ele está barato, ele fica ainda mais barato. Seguimos aqui numa tendência forte de baixa, mas possivelmente a gente pode ter alguns repiques aqui pelo caminho que darão para aproveitar. Para finalizar, deixa eu abrir aqui para vocês a rentabilidade da nossa carteira. Então, nós estamos acumulando aí 1,65 contra o Ibovespa que está menos 15. Tá? Então, estamos bem à frente do Ibovespa. E a gente tem certeza que a gente vai continuar performando muito bem durante os anos, porque a gente tem um controle de risco muito bom, a gente tem exposições excelentes também, e a gente sempre segue a dinâmica dos preços do mercado. Então, muitas vezes, quando os preços estão extremamente baratos, a gente já está acumulando alguma coisa de algumas empresas, e quando os preços começam a ficar caros, a gente vai se desfazendo de forma parcial disso aí. Mas a gente sempre tem a filosofia do acúmulo de riqueza. Tá? Então, a gente vai agregando participações em empresas de pouquinho em pouquinho. Tá? Como é o caso do Bitcoin, como eu falei, estamos com ele livre de risco. Certo? Aqui nesse portfólio não tem Bitcoin, tá? A gente não teve a oportunidade ainda desde agosto que a gente começou a fazer as nossas operações, julho, na verdade, tá? Então, não fizemos nenhuma aquisição nesse portfólio aqui com relação ao Bitcoin. A gente já tinha feito no passado, e naquela época o risco era extremamente favorável, e agora a gente não via tantas oportunidades assim, de uma forma que o risco estava mais atraente. Mas estamos performando muito bem e tendemos a continuar assim. Se finalizar o mês, a gente já tem uma estimativa aí de performance para o nosso portfólio que vai ser bem expressiva. Certo, gente? Não deixem de seguir nós também no Instagram. E até mais e um ótimo domingo aí para vocês. E tomara que a gente tenha o nosso grande e esperado rally de alta aí, o Rally Natalino. Um abraço e até mais.